O que é uma Câmara de Vereadores? A Câmara é formada pelo seu corpo de vereadores eleitos e tem como representação a mesa diretora, que é responsável pela condução dos trabalhos parlamentares e administrativos da Casa. A Câmara Municipal de Nova Lima é composta por 10 vereadores eleitos pelo povo em eleição direta. Na República Federativa do Brasil, o poder é atribuído a 3 órgãos independentes: o Poder Executivo, o Poder Legislativo e o Poder Judiciário. Sob a proteção de Deus e em nome do povo norimense, tendo em vista o existente de coro legal, declaro aberta essa reunião ordinária. Senhor presidente, pela ordem. Pela ordem. Em função da falta de público, eu gostaria de pedir ao senhor a dispensa do hino. Consulta plenária sobre a solicitação do vereador Silvano Aguiar. Aprovado, 7 votos. Primeira parte. Ata da reunião ordinária, dia 7 de junho de 2016, foi encaminhada aos gabinetes para conferência. É em discussão a ata, é em votação. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. Ata da reunião solene, dia 9 de junho de 2016, foi encaminhada aos gabinetes para conferência. É em discussão a ata, é em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. Leitura de correspondência. Correspondência da ASTEM, Associação de Servidores Técnicos e Empregados do Município, com data do dia 31 de maio de 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, solicito agendamento de reunião. Excelentíssimo senhor presidente, pelo presente, vimos encaminhar a vossa excelência o pedido de reunião conjunta entre a diretoria da Associação dos Técnicos e os demais parlamentares, no sentido de apresentação de um estudo sobre a atual situação do técnico municipal. Sem mais, para o momento, apresentamos nossos protestos de elevada estima e apreço. Atenciosa, cordialmente, assinou a senhora Gláucia Alves Santana e o senhor João Batista de Oliveira, secretário-geral. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. Dentro desta solicitação, uma vez que eu tenho uma relação, um contato com com a senhora Gláucia Alves, eu gostaria de solicitar que o senhor consultasse o plenário, que a gente pudesse agendar essa reunião com esses profissionais dentro da agenda normal da Câmara. Consulta plenária sobre a solicitação do vereador Silvano Aguiar. Se o plenário concordar, marcaremos para a próxima terça-feira, às 16 horas, na Câmara Municipal. Os vereadores concordam com a solicitação do vereador Silvano Aguiar? Permaneça como estão. Aprovado, 7 votos. Qual associação? Vereadora, é uma associação que os funcionários estão criando dos técnicos da prefeitura. Tá? Especificamente da área de saúde. Outra correspondência, um atestado com letra de doutor Fausto, que eu não consigo ler, mas é um atestado do vereador, é um atestado médico, perdão, do vereador Nélio Aurélio, justificando a sua ausência aqui hoje. Apresentação de proposições. Solicito ao secretário a leitura do veto integral ao projeto de lei 1581 de 2016, autoria do vereador Gilson Marcos, que dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplagamento de veículos prestadores de serviço no âmbito municipal Nova Lima e dá outras providências.
Mensagem número 14, 2016, com data do dia 7 de junho de 2016. Excelentíssimo senhor presidente, ilustres pares, com saudações de estilo, dirijo-me a Vossa Excelência para comunicar-lhe o fato de ver-me compelido, por imperativo constitucionais e legais, a vetar na íntegra o projeto de lei de número 1581/2016, que dispõe sobre a obrigatoriedade de licenciamento e emplacamento de veículos prestadores de serviços no âmbito do município de Nova Lima e da outras providências. Razões do veto. O projeto de lei em comento padece de vícios graves. O primeiro vício de iniciativa, o segundo de ilegalidade do tema ali tratado, conforme elucidaremos adiante. Contudo, a medida pretendida não é juridicamente viável, sendo inconstitucional por conter vício de iniciativa, por violar regras de competência, além do princípio da separação dos poderes em consequência. Ademais, a medida viola também regras dispostas pela legislação federal, notadamente o Código de Trânsito Brasileiro, a Lei Federal de número 9.503, de 23 de 9 de 1997, conforme será exposto. Do vício de iniciativa. O projeto de lei de número 1581/2016, de iniciativa parlamentar, viola o artigo 171 da Constituição do Estado, combinado com o artigo 30, parágrafo 1º da Constituição Federal, onde estabelece que os municípios só poderão legislar sobre matéria de interesse local. Assim, o referido projeto disciplina matéria estranha à competência da Câmara, posto tratar da matéria específica do Código de Trânsito Brasileiro, que determina ao respectivo DETRAN de cada estado como sendo a sede para o licenciamento de veículos, não podendo norma municipal substituir a previsão ali dispostas, aplicável à União, aos estados e aos municípios. Conforme disposto no artigo 22, parágrafo 11 da Constituição Federal, é de competência privativa da União legislar sobre trânsito e transportes, e ainda que sobre argumentação de se tratar de suplementação de legislação federal dentro do limite da competência do município, conforme estabelece o artigo 30, parágrafo 2º da Constituição Federal, podemos perceber que a presente proposta legislativa não suplementa, e sim altera suas disposições. A função precípua do Poder Executivo é a administração, que se revela em atos de planejamento, organização, direção e execução de atividades inerentes ao poder público. Já ao Poder Legislativo cabe, precipuamente, a edição de leis, atos normativos, dotados de generalidade e abstração. Porém, se ele edita lei proibindo a administração pública de utilizar veículos licenciados em outros municípios, está a usurpar função que é atribuída ao prefeito, pois o legislativo não gerencia o município. No caso em tela, ao invés de legislar, o Poder Legislativo está administrando, editando lei que, na prática, é verdadeiro ato da administração, violando a harmonia e independência que deve existir entre os poderes estatais, intervindo nas atividades e providências reservadas com exclusividade ao chefe do Poder Executivo, como leciona Eli Lopes Meireles. A atribuição típica e predominante da Câmara é normativa, isto é de regular a administração do município e a conduta dos munícipes, no que afeta aos interesses locais. A Câmara não administra o município, estabelece apenas normas de administração. De um modo geral, pode a Câmara, por deliberação do plenário, indicar medidas administrativas ao prefeito
adjuvante causa, isso é, a título de colaboração e sem força coativa ou obrigatória para o Executivo. O que não pode é prever situações concretas por seus próprios atos ou impor ao Executivo a tomada de medidas específicas de sua exclusiva competência e atribuição, usurpando funções do Executivo e suprimindo atribuições do Prefeito. A Câmara praticará ilegalidade reprimível por via judicial. Uma vez que o texto invade seara de competência da União, local de licenciamento do veículo, e mesmo que ultrapassa esta preliminar, referindo o projeto também que invade matéria de alçada exclusiva do prefeito, pois os atos de planejamento, organização, direção e execução da atividade administrativa é precípua do Poder Executivo Municipal, e a administração do Legislativo em área de atuação que lhe é impróprio e não observa o princípio que apregoa e consagra a independência e a harmonia entre os poderes. Da ofensa aos princípios norteadores da atividade econômica. O projeto de lei em análise impõe ao Poder Executivo a forma como deve constar cláusula contratual de licitação quanto ao gerenciamento do serviço público, uma vez que as empresas vencedoras de licitações realizadas pelo município deverão ter seus veículos todos cadastrados no órgão competente, devidamente licenciado e emplacados no município de Nova Lima. Ademais, outro aspecto que não foi levado em consideração é o de que as empresas locadoras de veículos podem possuir sedes ou filiais em diversas cidades, sendo comum que precisem ser feitos ajustes logísticos em decorrências de necessidades de revisão, conserto e manutenção nos veículos. Imagine-se, por exemplo, uma empresa de ônibus que preste serviço em Belo Horizonte e Nova Lima. Caso um dos veículos destinados à cidade de Nova Lima precise ser substituído às pressas, em virtude de defeito, o prestador de serviços deveria ter também veículos de reserva licenciados e emplacados em Nova Lima para não prejudicar a continuidade do serviço, já que não poderia utilizar um veículo de sua propriedade licenciado e emplacado em Belo Horizonte. Assim, não parece nada razoável determinar que todos os veículos que prestem serviços à administração municipal sejam licenciados e emplacados no município, no âmbito deste município, o que acarretaria, inclusive, ônus às empresas que contratam com o município, em virtude da necessidade de readequação de licenciamento e emplacamento, salientando que, quando da realização dos procedimentos administrativos que escolheram as contratadas, tal exigência não existia. Verifica-se, portanto, que o projeto de lei ofende os princípios que regem a atividade econômica, impondo exigência que não é razoável a respeito de bens que integram a propriedade privada das empresas. A interferência do ente público no funcionamento de empresas e na propriedade privada deve se dar em caráter excepcional, supletivamente, com exceção dos casos previstos em lei, e apenas para regular condutas e sanar eventuais anormalidades que possam afetar o interesse coletivo, o que não acontece com a espécie em análise. Portanto, pelas razões acima apostas e utilizando-me da prerrogativa constante no artigo 87, parágrafo 6º da Lei Orgânica Municipal, vejo-me compelido a vetar em sua totalidade o projeto de lei de número 1581/2016. Aproveito o ensejo para reiterar a Vossa Excelência o meu protesto de autoestima e distinta consideração. Assinou o prefeito Cássio Miami Júnior. Encaminho o veto integral ao projeto de lei 1581 de 2016, a comissão especial, e nomeia os vereadores Fausto Nichini, Alessandro Bonifácio e Leci Campos
para compor a comissão especial. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Eu sei que o projeto não está em discussão hoje, o veto, mas eu queria adiantar algumas considerações aqui. Primeiro, quando o prefeito fala das regras de competência, além do princípio da separação de poderes, acho que ele está esquecendo que a Câmara ela é constituída para fiscalizar o Executivo, exatamente para fiscalizar as ações dele, criar leis. Então, quando está criando uma lei, está no poder constitucional da Câmara, sim. Há uma controvérsia, acho que o advogado dele está muito mal informado. Segundo, quando ele fala que a matéria, não podemos legislar sobre matéria de interesse local, é óbvio que é uma matéria de interesse local. Nós estamos falando do veículo que presta serviço na nossa cidade e que leva a riqueza da nossa cidade para fora do município. Terceiro, quando ele fala que o Legislativo está administrando para ele, óbvio, nós temos que fazer isso mesmo, uma cidade sucateada igual está aí na mão dele, se a gente não interferir, ela vai para o abismo de vez, porque vê quantas considerações o prefeito fez dentro desse veto, para dificultar dificultando as condições das empresas que vêm prestar serviço ao município, de transferir a placa para cá. Uma coisa simples que eu faço com o meu, qualquer um faz com o dele e ela tem que fazer. Para além disso, quando se faz uma licitação, existe uma planilha de custo, que a empresa, sabedora de que ela vai ter que transferir o carro, vai estar dentro da planilha de custo dela, sem sombra de dúvida. Não existe burro no mercado. Burro não sobrevive no mercado. Mas o que me chama a atenção de tudo isso, quantas dificuldades ele colocou aqui em favor das empresas e quanta facilidade ele colocou quando mandou o projeto para cá, cortando tudo que o servidor que constrói a riqueza dessa cidade tem de benefício no servidor público. Talvez se ele tivesse arrecadando a altura do município, do que o município merece, não precisaria o servidor estar em estado de miséria. Quantos servidores estão em dificuldades hoje, porque confiaram nesse prefeito e fizeram uma prestação de, um exemplo, de 400, 500 reais, que perderam 1.000, 2.000 no coisa, está com o nome no SPC, está sem condição até de comer. Quantos servidores? Isso tudo imbui nesse projeto aqui, com certeza. Então, eu vou deixar o resto do discurso muito bem preparado, com certeza, para o dia que ele entrar em discussão na próxima terça-feira, se Deus quiser. Muito obrigado. Leitura de parecer. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referente ao projeto de lei número 1572 de 2016, autoria do vereador Alessandro Bonifácio, que declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências. A Associação Esportiva Ferruglia. Senhor presidente, antes eu quero, se o senhor me permitir, registrar a presença do vereador Alessandro Luiz Bonifácio e Flávio de Almeida. Vereador, senhor presidente, antes de abrir essa leitura, eu queria só fazer uma consideração que eu esqueci de fazer aqui. Perfeitamente. Mais uma coisinha muito importante que me chama a atenção, quando ele fala que o legislador está entrando na administração pública, mal do Nova Alimense se não fosse essa Câmara, mal do Nova Alimense se não fosse o legislador entrar na administração pública. Se a gente não tivesse errado lá atrás, como eu estou cansado de dizer, que tivesse entrado de fato, não estaríamos aí investigando uma CPI de 30 milhões de reais de desvio. Exatamente nas licitações. Parecer de comissão permanente, Comissão de Serviços Públicos Municipais, referência ao projeto de lei de número 1572/2016. Declara de utilidade pública a entidade que mencione e dá outras providências. Relator, vereador Leci Alves Campos. A matéria constante de referência supra, ora distribuída a esta comissão para emissão de parecer, tramitou inicialmente pela Comissão de Legislação e Justiça, recebendo desta necessário reconhecimento face aos seus aspectos de ordem jurídica e legal. Quanto ao contido na ementa epigrafada, a entidade que menciona refere-se à Associação Esportiva Ferruglia, sediada nessa cidade.
observadas as exigências legais de que trata a Lei de número 1174 de 87, bem como a imperiosa natureza social da respectiva entidade que presta relevantes serviços à sociedade nova-limense, emitimos o parecer favorável ao segmento da matéria em comento, certos de que o reconhecimento pretendido ampliará e muito seu leque de atuação. É o parecer, passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias. Com a data do dia 10 de junho de 2016, assinaram os vereadores Leci Alves Campos, relator, Fausto Nichini, presidente designado, e vice-presidente Flávio de Almeida. Senhor presidente, questão de ordem. Questão de ordem, vereador Fausto Nichini. Senhor presidente, boa noite, mesa diretora, nobres vereadores, boa noite, público presente, boa noite àqueles que nos assistem pela TV Banqueta. Senhor presidente, uma vez que esse projeto já se encontra há mais de 6 meses tramitando nessa casa, eu gostaria que o senhor consultasse os vereadores para dispensa de interstício e que votássemos hoje ainda, em primeira e segunda votação, esse projeto. Muito obrigado. Consulta o plenário e coloca em votação a dispensa de interstício em votação em 2 turnos, na segunda parte da reunião. Para a votação do projeto de lei 1572/2016, autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências. Associação Esportiva Ferrugem. Em votação, os vereadores que concordam com a solicitação do vereador Fausto Nichini permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 1587 de 2016, autoria do Poder Executivo, que estabelece diretrizes gerais para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício de 2017 e da outras providências. Parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referência ao projeto de lei de número 1587/2016, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração e execução da lei orçamentária do exercício de 2017 e da outras providências. Relator, vereador Fausto Nichini. A comissão indicada acusa recebimento de ordem da mesa diretora desta casa, projeto de lei de autoria do chefe do Executivo Municipal, que é ancorado nos ditames do artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, na Lei Municipal de número 101/2000, na Lei Federal 4.320 de 64, e ditado mais pelo contido na Portaria de número 42, de 14 de abril de 1999, faz por encaminhar para análise e emissão de parecer o projeto que insere as diretrizes gerais da elaboração do orçamento, programa do município de Nova Lima. O projeto em questão trata da estrutura do futuro orçamento, programa das diretrizes para a sua execução. Cuida sistematicamente das alterações anuais de seus planos de trabalho, da legislação tributária e, por fim, seus anexos e complementos tratam dos projetos e planos básicos estruturais do município. Portanto, tem a comissão por assentimento que o projeto se adequa aos textos de lei citadas e, sobre o aspecto legal, não encontram os membros óbices na tramitação pelas comissões parlamentares. Advertimos que o Poder Executivo não os remeteu às audiências públicas que deveriam nortear o projeto em comento. Portanto, orientamos que esta Casa somente vote a proposta após a juntada da mesma.
Assim, sem maiores delongas, não vimos como impedir o seguimento à análise nesta casa da presente proposição, que é de grande valia à formação final do orçamento, programa do município, e desta forma emitem os membros da comissão parecer favorável ao seu trâmite, convocando os demais pares desta casa ao seu aprovo final. É o nosso parecer, com a data do dia 10 de junho de 2016, assinaram os vereadores relator Fausto Nichini, presidente Leci Alves Campos, e não tem a assinatura do vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Encaminho o projeto de lei 1587/2016 à Comissão de Serviços Públicos Municipais. Solicito ao secretário a leitura do parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais referente ao projeto de lei 1589/2016, autoria da vereadora Maria Ângela, da denominação alugador público que menciona e contém outras providências. Denominaciar a rua Cécio Jones, atual Rua 3, bairro Campo do Pires. Parecer da Comissão de Serviços Públicos Municipais, referência ao projeto de lei de número 1589/2016, da denominação alogradouro público que menciona e contém outras providências. Relator, vereador Leci Alves Campos. O projeto de lei tem como autora a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira, conforme teor da ementa supracitada. De forma regimental, a proposta em tela obteve da comissão permanente antecessora manifestação de trâmite favorável, face aos seus aspectos de juridicidade e legalidade, cabendo outrassim a esta comissão analisar os méritos procedentes. Em resumo, importa em observar que a criação de tal medida, que visa homenagear Cécio Jones, é plausível, tendo em vista os seus relevantes serviços prestados ao município. Sendo assim, observados os quesitos que competem à comissão supracitada, emitimos o nosso parecer favorável ao segmento do pleito. É o parecer, com a data do dia 13 de junho de 2016, assinaram os vereadores relator Leci Alves Campos, presidente Alessandro Luiz Bonifácio e vice-presidente Flávio de Almeida. Solicito ao secretário a leitura de parecer da Comissão de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei 1590 de 2016, autoria do vereador José Guedes, que dispõe sobre o programa de assistência social e qualificação profissional direcionados à população em situação de rua. Parecer da Comissão Permanente de Legislação e Justiça, referente ao projeto de lei de número 1590/2016, dispõe sobre o programa de assistência social e qualificação profissional direcionado à população em situação de rua. Relator, vereador Fausto Nichini Ferreira. Trata-se de um projeto de lei do vereador José Geraldo Guedes, conforme ementa supracitada. Pela ordem, no tocante à competência legislativa, não há qualquer impedimento, visto que a Constituição Federal e a Constituição Estadual dispõem sobre normas que autorizam os municípios a legislarem sobre assuntos de interesse local. Se não, vejamos. Constituição Federal, em seu artigo 30, compete aos municípios, primeiro, legislar sobre assuntos de interesse local. Constituição Estadual, artigo 171, ao município compete legislar sobre os assuntos de interesse local. Ainda preceitua a Constituição como um dos princípios fundamentais do Estado democrático de direito o princípio da igualdade, que na realidade significa justamente tratar os iguais, iguais, e os desiguais, desiguais. Salientamos que o referido projeto tem como objetivo garantir e instituir uma política pública capaz de atender os anseios aos moradores de rua, além de garantir direitos constitucionais já consolidados em nosso ordenamento jurídico. Podemos classificar como moradores de rua as pessoas excluídas do mercado formal de trabalho e as destituídas de uma residência fixa, vivendo em pobreza extrema.
Neste contexto, ressaltamos a importância da implementação do projeto de lei, bem como seus objetivos. Ressalta-se ainda que a competência municipal reside no direito subjetivo público de tomar toda e qualquer providência em assunto de interesse local, isto é, em assuntos de seu peculiar interesse, legislando, administrando, tributando, fiscalizando, sempre nos limites ou parâmetros fixados pela Constituição da República e também pela Constituição Estadual. Neste sentido, não havendo óbices que impeçam a tramitação do feito, emitimos o nosso parecer favorável. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, com a data do dia 13 de junho de 2016, assinaram os vereadores relator, vereador Fausto Nichini Ferreira, presidente Leci Alves Campos e vice-presidente vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Encaminho o projeto de lei 1590 de 2016 à Comissão de Serviços Públicos Municipais e espero que o prefeito não vete este projeto. Nossos irmãos estão jogados nas ruas, principalmente no tempo frio. A gente que percorre toda Nova Lima, nós somos sabedores que nossos irmãos estão jogados ao relento. Que o prefeito ponha a mão na consciência e não vete esse projeto, que vai beneficiar as pessoas que não deram tanta sorte na vida como nós. Temos nossa cama quentinha, nós temos nossos alimentos, graças a Deus, então o coração da gente dói e espero que Nova Lima, o social da prefeitura, haja o mais rápido possível. Segunda parte, discussão e votação dos projetos inexistentes. Ah, sim. Tem um projeto do Fausto Nichini aqui. Por deliberação plenária, coloca o projeto de lei 1572 de 2016, autoria do vereador Alessandro Luiz Bonifácio, que declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências. Associação Esportiva Ferrura. Em sua primeira votação, em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão. Resultado da votação, 9 votos favoráveis. Por deliberação plenária, coloca o projeto de lei 1572 de 2016, autoria do vereador Alessandro Bonifácio, que declara de utilidade pública a entidade que menciona e dá outras providências. A Associação Esportiva Ferrugem, em sua segunda votação, em discussão, em votação, os vereadores que concordam permaneçam como estão, 9 votos favoráveis. Encaminha o projeto de lei 1572 de 2016 à sanção. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Flávio de Almeida. Antes do senhor partir para a parte dos requerimentos, deixa eu comunicar a casa uma coisa que vem me preocupando muito nesse processo eleitoral. Depois de 3 meses, a última vez que eu estive no Executivo, eu estive junto com a vereadora Ângela Lima, né? Tendo uma discussão no momento certo, que era sobre política mesmo, política do município. Então, era um momento muito que a gente precisava de estar junto e conversar sobre isso. Então, depois de 3 meses, eu volto numa reunião no Executivo. E o que me chamou muita atenção é que, ao chegar na reunião agendada, que eu agendei, no dia de quinta-feira, lá estava um pré-candidato a vereador e seu assessor, dentro da reunião do vereador eleito. Isso me chamou muita atenção, porque é algo que nos preocupa. Porque uma reunião de vereador já agendada, que já é tão difícil agendar uma reunião, quando a gente agenda, se depara com tal situação, né? E o pior, né? O pior que me chama muita atenção é que a reunião que eu tinha agendado era com a minha comunidade, de onde eu venho. Então, eu não vou dizer o nome aqui hoje, porque eu acho que não quero fazer política contrária a ninguém.
Mas é algo que não cabe mais. Nesse século não cabe mais não. Talvez no que passou, né? Então é assim, chega a ser um absurdo. E o pior, que naquele exato momento, aquele horário, aquele assessor que estava ali deveria estar trabalhando, porque tem um cargo comissionado. Mas eu também não medi palavras, eu disse para o assessor exatamente isso. O local dele era qualquer outro, menos ali. Então, ou seja, não estava fazendo o trabalho dele, ainda estava atrapalhando uma reunião de um vereador eleito. Aí quando o povo fala, o Flávio tem dificuldade, não, dificuldade nenhuma. Cada um segue o seu momento, o seu caminhar, eu respeito todo mundo, mas tem que me respeitar também. Então, senhor presidente, estou comunicando à casa, porque é algo que ocorreu com o vereador eleito e representante desse poder. Então, eu espero que não ocorra com os senhores também, porque o sentimento é muito ruim. É um sentimento de que parece que a eleição já terminou, já veio uma votação, eleição, então isso não pode acontecer. Aí eu conversei com o prefeito exatamente nesse aspecto. Falei, ó, se a reunião continuar nesse mesmo sentido, eu chamo as pessoas e vamos embora. Porque está errado, está certo não. Aí eu espero que a condução também de cada um seja nesse sentido. Nas reuniões de quinta-feira a gente passa a não aceitar isso também, né? Porque isso é um absurdo. Problema nenhum em fazer campanha. Nenhum. Mas não pode ser na minha reunião. Eu não admito. Eu acho que só escolheu a reunião errada. Talvez o costume de fazer em outras funcionou. Na minha eu não aceito. A comunicação à casa é exatamente isso. É que, enquanto vereador eleito, né, aquilo me chamou a atenção, porque aquele momento era o momento do agendamento de uma reunião política. E política para um momento, necessidade de um povo. Não era política para uma votação, para uma eleição. Obrigado, presidente. Senhor presidente, eu gostaria de falar em cima do vereador Flávio. Vereador, eu vou lhe dar a palavra, mas eu gostaria também de colocar que os vereadores estão no mandato, acho que nós temos que ser respeitados, nós temos uma cadeira aqui, nós fomos votados, vereador Flávio. Então, não é a primeira vez, não é a segunda vez, não é a terceira vez que nós estamos sendo atropelados por um pré-candidato, Tiago Tito. É um oportunista, ele fica na prefeitura o tempo todo vasculhando documentos e, na hora da benfeitoria, ele vai atropelar um atropelo violento, porque ele é um pré-candidato e nós somos ali. Quem vota aqui somos nós, os 10 vereadores. Então, eu tenho 15 anos que eu luto pela água lá do Belarmino, porque bairro pobre, força para todo lado. O que mais me dói é que já está empenhada aquela obra, 258 mil, um convênio com a prefeitura, que esse vereador batalhou juntamente com moradores lá do Belarmino, o Guto. Nós fomos na Copasa, perdemos nosso tempo todinho em 10 ou 12 reuniões. Então, semana passada, o vice-presidente da Copasa veio até essa Câmara, num evento do PR, e eu solicitei do vice-presidente da Copasa que colocasse a água lá para aquele povo. Eu também tenho um barraco lá, e eu tenho lutado para aquele povo lá. Tem cerca de hoje de 50 pessoas com casa naquele local. Eu não sei se esse
pré-candidato Thiago Tito ouviu alguém falando, o Juninho simplesmente respondeu que já está no momento de colocar água para aquele povo. E eu assustei que essa semana eu vi na rede social que o pré-candidato foi lá na Copasa, sentou com a Copasa, sentar lá com a Copasa, eu e Guto já fomos lá 12 vezes. Então eu acho que ele tem que respeitar, né? Se já está empenhado, está faltando pouco para colocar água lá, porque é povo. Ele vai lá furar o vereador. Ô, Thiago Tito, para com isso. É a terceira vez. Não vou alongar mais sobre a colocação lá das academias ao ar livre, que eu acho que o prefeito deveria chamar os vereadores que têm requerimentos sobre a indicação nos bairros. Não, o prefeito vai lá e chama os presidentes de associação de bairro, pode até chamar, mas tem que chamar o vereador, isso é obrigação dele, respeitar os requerimentos. Então, isso é o princípio. Estou chamando a atenção, a partir de 16 de agosto, se a Câmara não tomar os 10 aqui, nós seremos atropelados a cada minuto. Isso não é correto. Está empenhado. Outra do Tito, ele se eu abrir a caixa de ferramenta aqui, eu fico falando até amanhã. Uma covardia que os dois fizeram com a verba destinada para o projeto Marinha, do deputado João Vitor atendendo uma solicitação do vereador, R$15 mil. A documentação veio por 2 vezes para essas 2 pessoas, como a indicação do Zé Guedes. O dinheiro não é para mim, não, é para as criancinhas dos cristais, que é projeto Marinha. E eles deixaram extrapolar o prazo e nós perdemos essa verba. Isso tem mais coisas. Estou chamando a atenção que nós, vereadores, temos que tomar as providências. Uma obra empenhada, ele não tem que meter o bico, não. E se ele continuar, eu vou ter que fazer uma denúncia contra ele aí, não sobre isso, sobre o dia que ele assumiu essa cadeira aqui ilegalmente. Obrigado. Se eu quero falar, presidente, eu quero, é só para mim, vereador Flávio. É só para mim ser justo, né? Porque senão a gente... Estou guardando, presidente. Só para mim, só para completar aqui, Leci. Nessa quinta-feira não foi o ex-vereador Thiago Tito que estava lá, não. Era um outro pré-candidato. Tá? É só para ser justo, né? Porque quem estava lá não era o Thiago Tito, não. Era um outro pré-candidato que me assustou muito, não estava acompanhado da sua assessoria, né? E a sua assessoria deveria estar trabalhando naquele momento. Vereador Leci, desculpa ter te interrompido. Não tem problema. Boa noite, presidente, boa noite, vereadores, boa noite, público presente. Completando aqui a fala do vereador Flávio, no período de 2009 a 2012, nós fomos secretários do governo anterior e quando chegou o prazo para a gente ser desincompatibilizado, o executivo só faltou falar conosco assim: se possível, nem passe na porta da prefeitura. Foi verdade. Então, por aí a gente vê a postura diferente de um executivo e de outro executivo, né? Então, aqui um louvor ao ex-prefeito Carlinhos Rodrigues sobre esse assunto e esse aspecto. E completando o que o senhor disse aí, vereador Flávio, tem 2 casos também que eu tomei conhecimento, eu não vou citar nome
porque se eu tiver de citar, eu vou na doutora Andressa, ela é muito séria, promotora eleitoral, e eu resolvo isso muito mais rápido. Mas tem um pré-candidato aí que falou com uma pessoa que quando desocupar um imóvel do Minha Casa Minha Vida, vai passar para ela. Olha que coisa estranha. E teve um outro pré-candidato que falou que está aguardando o prefeito exonerar dos cargos no período de 90 dias, creio que deve ser 2 de julho, que os cargos da educação, ele vai indicar as pessoas. Olha que coisa mais estranha, né? Então, senhor presidente, o senhor tem razão, vamos ficar atentos, porque é totalmente legal fazer a campanha extemporânea. Agora, a comunidade tem que entender, se está fazendo a campanha extemporânea, que dirá se for eleito, não é isso? Verdade. Muito obrigado. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Primeiro eu queria compactuar da fala do vereador Leci, justiça seja feita. Realmente o ex-prefeito Carlinhos Rodrigues, quando a gente se descompatibilizou, ele fez esse pedido. Eu sou um de que saí do pátio 6 meses antes da eleição, e mais 3 anos e alguma coisa de mandato aqui. Entrei lá uma vez para apresentar ao vereador Fausto Nichini, que ele não conhecia a secretaria, nunca mais voltei lá, nem antes, nem depois. Faz 4 anos, mais ou menos, que eu saí de lá, com exceção do dia que eu fui lá com o vereador Fausto Nichini, nunca mais entrei lá. Isso foi uma recomendação que ele fez. Quero voltar aqui ao assunto da água. O senhor pode até ficar insatisfeito, mas nesse referido bairro que o senhor está falando, o primeiro projeto da Copasa que tem lá, fui eu que desenvolvi junto com o João Andrade, antes de ser vereador, quando ocupei a pasta da Secretaria de Obras, e foi barrado pelo DR, porque ele queria que a Copasa envelopasse a adutora com concreto, e a Copasa não tinha condição financeira para isso. O município, no então governo Carlinhos Rodrigues, havia feito um acordo de entrar com o maquinário e a Copasa entrar com a tubulação. Foi desenvolvido o projeto, mas barrou-se na burocracia do DR, que não deixou passar. Depois disso, realmente eu nunca mais mexi, mérito do senhor, e muito bem colocado, aquele povo precisa. Hoje mesmo, eu tive uma demanda de lá de uma senhora que pediu uma água, e eu queria deixar isso registrado aqui. Eu não entendo o governo. Ele proibiu os caminhões-pipa de colocar água onde as pessoas estão construindo, só pode colocar para beber. O Santinho tem nome de santo, não é à toa, não, ele de fato é um santo, tem se desdobrado no milagre para atender essas pessoas aí. São inúmeros bairros de Nova Lima que não tem água. Por que que ele deixa construir? Por que que não vai lá, então, não impede o bairro inteiro de construir? Ao invés de ficar marcando pessoas. Porque o que o governo faz é marcar as pessoas. Outro dia eu recebi uma notícia que pode ser até, entre aspas, uma fofoca, mas chegou aos meus ouvidos, que o procurador disse que eu estou agora contra o município, quando eu falei aqui na semana atrasada com relação à atitude do secretário-geral do Magela contra a pessoa do seu Eustáquio. Quando eu disse isso, eu não disse contra a pessoa especificamente, não, porque ele representa o município na cadeira que ele ocupa. Eu não sou contra a ordem no município, não. Muito pelo contrário, eu sou muito a favor da ordem, desde que ela seja ordem. Porque do jeito que eles fazem, eles marcam as pessoas. Isso é discriminação. Isso nós não podemos aceitar. Agora, se é lógico, se é para todo mundo, certo? Que ele pegue lá o bairro inteiro e fale, olha, eu vou demolir tudo aqui porque está tudo irregular. Ou eu não vou deixar ninguém construir mais aqui. Tudo bem, beleza. Está dentro da lei, vamos cumprir. Agora eu não gosto do Leci, então ele não pode, mas o Fausto é bonitinho, tem o cabelo grisalho, pode ser não pode. É isso que não pode acontecer. Então, por exemplo, eu tenho uma mensagem aqui no meu celular que o cara me disse assim, ó, o rapaz coloca água. Esta mulher, eu quero até abrir porque fica mais fácil. Esta mulher que está te pedindo água, ela não mora na casa, ela está construindo. Ou aí faz massa sem água? E constrói sem água? E cadê o projeto da casa? Por que eles não barraram? Não só o dela, como as demais 200 casas que tem lá no bairro? Então está errado isso. Hoje uma outra mulher me ligou, pedindo, eu estou sem água para construir. Aí chega uma mensagem do rapaz que coloca, essa mulher é muito chata, ela é muito grossa.
Aí daí, ela é munícipe, com certeza ela fez uma grosseria porque ela foi maltratada. Toda ação tem uma reação, estou cansado de dizer isso aqui. Então, estou só aproveitando o gancho para mostrar e pedir para o prefeito para repensar nessa situação. Ou proíbe o bairro inteiro, ou libera o bairro inteiro e dê condição. A Copasa está pronta para colocar água, tanto na fazenda Belarmino, quanto na fazenda do Vicente Seabra, há mais de 4 anos, aguardando a contrapartida do município. Todo mundo sabe que ela precisa receber uma parcela. E ela não recebeu a parcela, por isso a água não está lá. Então, muito obrigado. Gostaria de dizer que eu, no início do mandato do prefeito Cassinho, nós fomos a uma reunião lá no bairro, na Casa do Guto, tinha cerca de 70 pessoas, e ele prometeu que em 6 meses colocaria água lá. Ele nunca foi à Copasa fazer uma solicitação nesse sentido. Eu fico muito aborrecido, porque ele fez a promessa lá, e eu falei, pode confiar, e até hoje nada. Sobre o DR, eu novamente vou citar o nome do Guto, nós batalhamos e conseguimos. O impasse maior era a abertura da estrada para que passasse a rede. A autorização está na prefeitura, a desculpa era essa. Então, hoje não tem mais desculpa, é um absurdo, como o senhor disse aí, a pessoa está construindo seu barraco lá para sair do aluguel, a pessoa às vezes não tem lugar para morar, ele deveria aplaudir essa pessoa que está construindo com o maior sacrifício. Em toda Nova Lima, não é só no bairro Belarmino, não. Cada casa que surgir é uma família que vai ficar feliz e vai ter um teto. Isso aí não é favor, não. A prefeitura, o direito da água e da luz, da energia elétrica, é obrigação, é lei. Não é favor do Cassinho colocar água, caminhão-pipa, porque pessoal não. Volto a avisar, cada um que fizer um barraco lá, é uma família que vai ser feliz. Então, a batalha é grande, nós vamos continuar, e sendo atropelado ou não, eu principalmente o Guto, nós vamos continuar com essa luta, porque sem água, sem luz ainda passa, mas sem água não tem jeito. Terceira parte, discussão, votação, indicações de moções e requerimento. Requerimento, vereador Leci Campos. Requerimento de número 23, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos trâmites regimentais, envie moção de pesar à família enlutada da senhora Maria Gonçalves de Oliveira, em nome de sua filha, senhora Tânia Lúcia de Oliveira Lucena, residente domiciliada, Avenida Presidente Kennedy, número 601, Cabeceiras, em Nova Lima. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares a esta solicitação. Com a data do dia 13 de junho de 2016, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão do requerimento, em votação, os vereadores concordam, permaneça como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento, vereador Leci Campos. Requerimento de número 22, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador, que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos trâmites regimentais, esta casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: encaminhar ao Legislativo os editais de chamada pública referente à Lei Municipal de número 25.531, que dispõe sobre a concessão de auxílios, contribuições e subvenções sociais, com data da divulgação, veículo de comunicação da divulgação, ata de resultado das entidades beneficiadas. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas,
Diversas entidades têm sido consultado. Perdão, sou eu? Não, sim, sou eu que estou lendo errado, vereador. Deixa eu ler pra Diversas você. entidades têm consultado este legislativo para informações sobre as subvenções a serem disponibilizadas pelo Executivo. Contudo, temos acompanhado os jornais locais e até mesmo o jornal Em Casa, publicação da Prefeitura de Nova Lima, sem identificação das chamadas públicas. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Com a data do dia 13 de junho de 2016, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão, requerimento do vereador Leci Campos. Senhor presidente, é só para reforçar essa solicitação aqui. Ano passado, no final do ano, esta casa votou a Lei Municipal 2531, que trata do assunto das subvenções. E a gente questionou na época muito por que não tinha as entidades na lei, e tem um artigo que fala que seria publicamente mostrado à população toda a chamada pública para que os interessados apresentassem seus projetos e assim concorressem ao recebimento da subvenção. Pois bem, eu havia entendido que ia sair no jornal, nos semanários da cidade, no jornal Em Casa, que é um jornal da prefeitura, um jornal que circula nos finais de semana da prefeitura, porque eu entendo que ainda é o jornal oficial, né? Porque o DOM, que é o Diário Oficial do município, tem uma lei que cria o DOM, porém o Executivo não sancionou a lei é sancionada pelo Executivo, mas não foi aplicado. Pois bem, o que aconteceu? Tem uma entidade, ela Coral Jambreiro, ela estava o tempo todo acompanhando os jornais para fazer o seu projeto e apresentar para poder concorrer à subvenção, sendo que é uma das únicas fontes de recebimento, né, de receita que esse coral tem. Pois bem, o que aconteceu? Foi publicado só no portal, a entidade não viu no portal e perdeu, e mais um ano vai ficar sem subvenção. Quer dizer, uma falta de divulgação, porque eu entendia que existem os jornais para isso, porque não quer dizer que todas as pessoas deveriam consultar o portal diariamente, né? Apesar de que tem pessoas que às vezes têm tempo para isso, mas o jornal todo mundo já fica interessado em saber o que o município está dizendo. Então o Jornal Em Casa seria um ótimo veículo de comunicação. Então, para isso, eu fui procurado pelo Coral e posso ser procurado por outras entidades que também foram prejudicadas, senhor presidente. Então, eu gostaria de saber quando que foi divulgado, que seja no portal, qual que foi o veículo, se for citado, que é só o portal, e a ata de resultado. Para mim poder falar com as entidades, infelizmente, você vai ficar mais um ano sem receber a subvenção, porque você perdeu o prazo, porque você não tomou conhecimento da chamada pública. Em votação, requerimento do vereador Leci Campos. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado 9 votos. Próximo requerimento, Leci Campos, vereador. Requerimento de número 21, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da mesa diretora, Leci Alves Campos, vereador que o presente instrumento subscreve, requer que, depois de percorridos trâmites regimentais, essa casa faça por encaminhar ao excelentíssimo prefeito municipal o seguinte pedido de providência: que a Secretaria de Cultura, através do Conselho Municipal de Patrimônio Histórico e Artístico de Nova Lima, providencie o registro como patrimônio cultural e material o pastel de Santo Antônio, fazendo parte do registro de bem cultural, o modo de fazer do pastel de Santo Antônio. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, principalmente durante os festejos de Santo Antônio, são produzidos mais de 40 mil unidades de pastel, utilizando o mínimo de 1.800 quilos de farinha de trigo. A tradição da festa de Santo Antônio
além da trezena religiosa, é consumir o delicioso pastel. Inclusive, hoje é produto de todas as outras festas religiosas católicas. Faz parte da cultura do novalimense saborear o pastel de Santo Antônio. Diante disso, solicito a aprovação de meus pares. Com a data do dia 13 de junho de 2016, assinou o vereador Leci Alves Campos. Em discussão, o requerimento do vereador Leci Campos. Senhor presidente, Com a palavra, o vereador Leci Campos. Muito obrigado. Nós já temos o patrimônio material da nossa cidade, que é a queca, que é o bolo inglês, né, que é feito aqui por diversas famílias e até comércio tem feito. Temos também a lamparina, que é um trabalho que está sendo desenvolvido. E por que não agora incluirmos o pastel de Santo Antônio? Às vezes as pessoas vão falar assim, mas o pastel todo lugar tem. O pastel de Santo Antônio tem um gosto especial. O pastel de Santo Antônio, ele foi o exemplo para outras paróquias, não só no sentido do sabor do pastel, mas no sentido financeiro, a arrecadação que beneficia as paróquias. Então, vamos torcer aqui que o nosso secretário de Cultura, junto ao Conselho de Patrimônio Histórico, faça esse dossiê para nós termos, então, como bem imaterial, o pastel de Santo Antônio. Em votação, o requerimento do vereador Leci Campos. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento, Alessandro Bonifácio Coxinha, vereador. Senhor presidente, se me permite, antes de fazer a leitura, eu quero cumprimentar o presidente do meu partido, Paulo Seabra, que está aqui hoje nos prestigiando. Muito obrigado, Paulo. Requerimento de número 4, 2016. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador Alessandro Luiz Bonifácio, no uso das disposições regimentais e das atribuições que lhe foram outorgadas pela comunidade novalimense, vem pela presente requerer aos membros desta augusta Casa Legislativa a apreciação e aprovação deste requerimento na forma que se segue. Que seja solicitado ao senhor prefeito municipal, junto à secretaria municipal competente, a iluminação da rua projetada próximo ao número 31, no bairro Nova Suíça. Justificativa. Os moradores da rua sofrem devido à falta de iluminação. Existe somente o poste físico, sem fio e sem lâmpada. Tem pessoas que utilizam a rua como ponto para o uso de drogas, sem se importarem com os moradores e crianças locais, causando enorme constrangimento e medo. Na expectativa de contar com o apoio dos nobres edis, agradeço. Assinou o vereador Alessandro Luiz Bonifácio. Em discussão, requerimento do vereador. Senhor presidente. Senhor vereador, essa rua é aquela rua da igreja lá em cima, a última lá em cima. Essa rua, ela chama Rua Espírito Santo, ela já foi nominada e existe ali, eu entendo o requerimento do senhor, mas eu acho que cabe aqui esse esclarecimento. A administração não já colocou aqueles postes, ali tem serviço do Gilson, ali tem serviço meu, os postes foram colocados e eu acredito que não tem muito o que fazer ali, uma vez que a CEMIG não autoriza de maneira nenhuma a colocação da iluminação. Você vê que teve um esforço da administração pública no sentido de fazer aquela iluminação, os postes foram colocados e, infelizmente, a CEMIG não autoriza. Inclusive, o padrão de luz para a colocação dos postes estão lá. Então, eu entendo que seu requerimento é válido, mas ele é inadequado. Vou votar a favor, lógico, evidente, mas ele é inadequado, uma vez que ali tem um problema que não é da administração, e sim da CEMIG, que não autoriza, em função da legislação vigente, a colocação daquela iluminação ali. Eu gostaria de dizer que eu também tenho requerimento sobre aquela rua há mais de 15 anos. A CEMIG realmente vetou a instalação da energia elétrica naquela rua. Com a palavra, vereador Alessandro Bonifácio. Vereador Silvânio. Pode falar primeiro. Vereador Silvânio.
tive uma reunião lá semana passada e citei sim da atuação do vereador, presidente da Casa, Zé Geraldo Guedes, citei da atuação do vereador Silvano Aguiar, porque as reuniões que eu estou fazendo aí nas comunidades, eu sempre levo o nome da Câmara, porque só eu sei como vereador o que nós 10 vereadores nós trabalhamos, e talvez tenha hora que o povo não tem tempo, não tem como, não sabe das coisas, dos requerimentos que nós vereadores cobramos em prol da comunidade nova-alimense. Falei também do serviço do vereador Gilson, e sempre tem as indicações, né? Sempre aparecem as indicações. E eu não sabia que a CEMIG já tinha travado. Mas é brincadeira, os postes estão lá e não coloca iluminação. Então, a única resposta que eu posso dar para a comunidade é... Senhor vereador, o senhor já viu a conta de energia se cobra taxa de iluminação pública? Cobra de lá, é brincadeira, cobra. O senhor tem aí essa ferramenta para procurar diretamente a CEMIG. Então, nós, vereadores, principalmente o vereador Silvano, José Geraldo Guedes, Gilson, que tem família lá, parente lá, no Nova Suíça, é a única coisa que eu posso dar resposta para as pessoas quando elas vêm indicar alguma coisa é através do requerimento, né? Aí nós vamos saber da resposta. Mas eu não sabia da CEMIG que está travando. E nós temos que trabalhar em cima disso, que isso aí lá é brincadeira. Senhor presidente, eu fui citado pelo vereador. Com a palavra, vereador Silvano Aguiar. O vereador, infelizmente as pessoas elas não são justas. Infelizmente as pessoas não são justas quando se referem ao trabalho do político, sabe? Quando vai um outro político lá, a tendência das pessoas, e a gente sabe disso, é dizer assim, ninguém nunca fez nada aqui e tal. Desde o início, quando o vereador Gilson, porque eu sei disso, aquela subida forte que tem ali, quando o senhor ainda era secretário de obras, a dificuldade que foi para fazer aquilo ali, com a denominação da rua, para a gente conseguir fazer o prosseguimento daquela rua, porque ela terminava naquele lugar ali, ela não ia até lá na igreja. Foi uma luta para a gente conseguir aquilo ali. Aí, quando vem o requerimento com a rua projetada, quer dizer, mostra das pessoas, talvez até a falta de comprometimento ao dizer para vocês, olha, essa rua tem nome, esses postes foram colocados aí para que se tenha a luz. E com relação à questão da iluminação pública, vereador Leci Campos, se me permite, a iluminação pública, ela tem a ver, de uma forma geral, né? Ela não é cobrada por causa da sua, vou dizer, da sua, eu não estou colocando a conotação na sua casa, não, mas a iluminação pública não é cobrada em função da luz que você tem na sua rua, e sim da luz que é rateada pela cidade inteira. Então, a sua justificativa, nesse caso específico, e eu entendo que ela, em alguns momentos, é plausível no sentido da gente tentar adequar ou melhorar a questão da iluminação da cidade, mas ela não é pertinente a esse caso específico, porque ali é um loteamento totalmente irregular, e o fato dele ser irregular não daria direito de não ter luz, mas ele fica debaixo de uma rede de energia elétrica que é perigoso. Então, a CEMIG faz isso por questões de normas técnicas. Não é porque ela não quer, as pessoas todas que moram lá sabem disso. Não é porque a CEMIG não quer, não vou fazer essa iluminação aqui porque esse pessoal veio para aí. Não é por isso, não. É porque lá passa uma rede de alta tensão em cima e as pessoas ocuparam e compraram de forma legal o terreno nesse espaço físico. Então, a taxa de iluminação pública que vai nas contas de luz que eles recebem, e essas contas de luz, elas são referentes a uma ligação que é feita na rua de baixo e não na rua de cima, ela não é pertinente especificamente a essa rua deles em função disso. Que como a rua, teoricamente, não existia, todo mundo pega a eletricidade na rua de baixo, que legalmente existe. Então, é por isso que eu acho que não cabe aí. Mas, de qualquer maneira, é uma explicação. Eu acho que nós temos aqui o dever de tentar defender a colocação daquela iluminação, porque realmente é muito perigoso ali sem luz, mas eu vejo dificuldade. Questão de ordem. Senhor presidente, eu fui citado. Com a palavra, vereador Leci Campos. Com relação à taxa de iluminação pública, eu acho até uma incoerência dizer que eu estou pagando uma iluminação pública que não é da minha rua.
Eu estou pagando uma iluminação pública da divisão de toda a cidade. Ora, senhor vereador Alessandro, procura o Ministério Público, faz uma representação, chama a televisão, queima pneu lá, quero ver se eles não vão colocar luz lá para eles. Questão de ordem. Questão de ordem, Gilson Marcos, vereador. Eu queria compactuar parte da fala do vereador Silvano e complementar dizendo que eu participei daquilo lá de fato, e a CEMIG ela está amarrando custo, porque de fato o que impede ali é a rede de alta tensão que passa, e a legislação não permite, não é nem a CEMIG, mas permite a energia subterrânea, o cabeamento subterrâneo. E como o custo é 10 vezes maior do que o aéreo ela não pode colocar, então ela coloca dificuldade. Até o posteamento que ela colocou lá é inadequado para a iluminação subterrânea. É isso que está acontecendo lá. É só bater na CEMIG lá, porque ela tem condições, ela recebe, ela tem... Eu não entendo, até nem entendo, porque outro dia eu vi uma reportagem da CEMIG no vermelho. Como que uma empresa que coloca energia no país inteiro, praticamente, no estado inteiro, em todas as residências, se você não coloca, não paga, ela corta e ela está no vermelho. Ou é má administrada ou está fazendo conta errada, não existe. Então, ela pode sim, mas tem que ser subterrâneo, viu, vereador? Eu participei disso lá no princípio, e o projeto chegou até começar a ser desenvolvido, e não sei porquê, acho que ela esbarrou no custo alto e não quer fazer. Em votação, requerimento. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento, Maria Ângela Dias Pereira, vereadora. Moção de congratulações, excelentíssimo senhor José Geraldo Guedes, presidente da mesa diretora da Câmara Municipal de Nova Lima. Maria Ângela Dias Lima Pereira, vereadora que subscreve o presente instrumento, vem à presença de Vossa Excelência requerer que, depois de percorridos trâmites regimentais dessa Casa Legislativa, faça encaminhar uma moção de congratulações ao Dr. Ricardo Salgado Guimarães, pela sua posse como membro efetivo do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais, assumindo a cadeira de número 58, e teve como patrono João Severiano Maciel da Costa, o Marquês de Queluz, que em sessão solene realizada no último dia 11 de junho de 2016. Justificativa. Dr. Ricardo Salgado Guimarães, que nasceu em Belo Horizonte, é cidadão honorário de Nova Lima e foi secretário municipal de saúde por 8 anos e acumulou por 4 anos a Secretaria Municipal do Meio Ambiente. É um estudioso e pesquisador na área médica e sociocultural. O homenageado também é membro do Instituto Histórico e Geográfico Alto Rio das Velhas, de Nova Lima, e do Instituto Histórico e Geográfico do Ciclo do Ouro de Sabará, tendo sido ainda por muitos anos, até se aposentar, diretor do Hospital do Morro Velho, exercendo também a coordenação de Medicina do Trabalho para o Brasil e América Latina. Passos do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 14 de junho de 2016, assinou a vereadora Maria Ângela Dias Lima Pereira. Em discussão o requerimento. Em votação, os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Próximo requerimento, vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, só me permite fazer um requerimento verbal no lugar desse? Se ao final ainda tiver quórum, eu faço esse requerimento? Perfeitamente. Então, eu vou substituir por hora. Solicito à Secretaria Municipal de Cultura que dedique uma maior atenção e cuidado ao projeto Sexta na Feira, e principalmente aos feirantes, pois muito deles têm como seu principal sustento focado neste projeto. O projeto Sexta na Feira é um patrimônio da cultura do nosso município. É um dos poucos eventos culturais e recreativos que temos em nosso município. Não se trata de privilegiar os feirantes, e sim de dar atenção a um projeto que atende a toda a população de Nova Lima.
Senhor presidente, é esse o meu requerimento e eu quero fazer um comentário nele. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente, o projeto Sexta na Feira, ele está literalmente esquecido pela Secretaria de Cultura do nosso município. Infelizmente, o que a gente percebe é que os feirantes estão deixados aí. Essa semana eu participei, em algum momento, do projeto, e os banheiros químicos, por exemplo, que são só 2, que estão lá atrás da prefeitura, eles ficaram virados, quer dizer, as pessoas não podem usar sequer os banheiros químicos que estavam lá. Eu não sei se foi por descuido da secretaria, se está errado, ou se é porque a empresa que, muito possivelmente, aluga esses banheiros para a prefeitura, por algum motivo, não quis que usassem naquele momento. Mas, vê bem, um projeto que aglomera tantas pessoas, você não ter sequer o banheiro químico que normalmente se tinha ali. Então, eu penso que a Secretaria de Cultura, as secretarias, eu não sei se é só a Cultura que trata especificamente desse projeto, mas a gente não pode deixar esse projeto morrer dessa forma que ele está morrendo. Ele está morrendo à míngua. O que tem ali ainda, que ele morreu do ponto de vista do que ele foi projetado, que era para trabalhar a questão do artesanato e de outras coisas ali, que não só a alimentação. Hoje você só tem alimentação, artesanato muito pouco escondido do lado de lá, julgado de alguma forma do lado de lá, e as pessoas tendo que conviver com aquilo ali. Eu penso que não é interessante, então a gente solicita aí da administração uma atenção maior para esse projeto, que é importante para o nosso município, uma vez que nós não temos outro projeto de lazer para a população de Nova Lima, que não seja esse aí. Do ponto de vista do município, tem nada mais. Então, dá uma atenção nesse sentido. Em votação, requerimento. Está em discussão ainda o requerimento? Está em discussão. Eu gostaria de fazer um comentário. Com a palavra, o vereador Leci Campos. Foi citado que o projeto está à míngua. Com todo respeito, tem muita coisa na cultura que está à míngua. Não é só o projeto Sexta na Feira, não. Graças a Deus eu tive informação que a Casa Aristides vai começar a ser reformada. Mesmo porque a doutora Ivana já disse que, se não reformar, ela vai recolher a verba que foi destinada. Mas o projeto Sexta na Feira, realmente, ele entrou em decadência, uma vez que, como foi dito, é um projeto de lazer e é um projeto também de financeiro para as pessoas que têm, é uma renda para as pessoas que têm a barraca. A senhora Luciana, ela é a responsável pelos feirantes para levar os anseios para o prefeito. E eu sei que ela tem se dedicado muito a isso, tem procurado o secretário, tem procurado o prefeito, até todos os problemas que têm acontecido, ela consegue voltar, né? Tiver vários casos que a feira ia ser cancelada, ela conseguiu que voltasse. Então, realmente, o que as pessoas, que os feirantes, com o seu representante, não está conseguindo, realmente não é uma boa vontade de quem está na gestão da pasta. Agora, tem um outro projeto também, que o senhor disse que não tem outro projeto de lazer, e é muito interessante, que ele é muito parecido com o Sexta na Feira, é um projeto que tem no sábado pela manhã. Ele tem música ao vivo, ele tem barraca, ele tem público, tem qualidade, quer dizer, é um projeto de lazer. E não é da cultura. Muito bem lembrado, né? Então, realmente, no caso ali, parece que é ligado à ação social. Não é isso? Então, realmente, cada um faz a gestão do jeito que a competência lhe proporciona, não é isso? Eu gostaria de dizer que a obra lá da Casa Aristides vai entrar em andamento, somente porque a verba é do TAC, não é da prefeitura, senão aquilo ia desabar. Próximo requerimento, vereador Fausto Niquini. Requerimento. Requeiro à mesa, após ouvido o duto plenário, na forma regimental vigente, seja enviada moção de aplausos à Associação dos Doadores Voluntários de Sangue e de medula óssea da região de Nova Lima, Raposos e Rio Acima. Justificativa.
No ano de 2004, a Organização Mundial de Saúde instituiu o dia 14 de junho como Dia Mundial do Doador de Sangue. O objetivo é homenagear e agradecer a todos os doadores que ajudam a salvar vidas diariamente. Neste sentido, nada mais justo que render homenagens ao senhor José Maria Figueiredo Júnior, conhecido carinhosamente como Vampiro do Bem, que com o seu trabalho e dedicação lida diariamente com a tarefa de salvar vidas. Assim sendo, peço aos nobres colegas que aprovem comigo essa moção de aplausos a ele e à entidade que o mesmo representa. Passo do Legislativo, Dr. Sebastião Fabiano Dias, em 14 de junho de 2016, assinou o vereador Fausto Nichini. Em discussão o requerimento do vereador Fausto Nichini. Vereador. A palavra ao vereador Silvano Aguiar. O senhor me permite fazer a assinatura desse requerimento juntamente? O vereador Silvano Aguiar, eu acho que tamanha importância desse requerimento, eu acho que deveria ser a casa que deveria assinar. Colocar em votação a solicitação do vereador Fausto Nichini, autor do requerimento, para que o requerimento saia em nome da casa. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Senhor presidente, eu tenho um verbal. Que a Secretaria de Trânsito... Tem um outro requerimento? Então, desculpa. Silvano Aguiar. É o requerimento que eu tirei, vereador. Requerimento do gabinete do vereador Silvânio Aguiar. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Nova Lima, o vereador que abaixo subscreve no uso das atribuições que lhe foram outorgadas pelo povo nova-limense, vem por meio destes solicitar ao presidente desta augusta Casa Legislativa que, após ouvido o duto plenário, faça encaminhar ao chefe do Executivo Municipal o seguinte pedido de providência: presença da Guarda Municipal nas proximidades da Escola Estadual João Felipe da Rocha, no local de embarque dos ônibus, ao fim de cada turno escolar. Justificativa. Senhor presidente, nobres colegas, procurado em meu gabinete por pais aflitos em virtude de inúmeros casos de depredação de ônibus, violência e uso de drogas relatados por seus filhos, a presença da Guarda Municipal pode ser a primeira das diversas medidas que precisam ser tomadas pela atual administração para a segurança dos nossos jovens. Pelo fato das carteirinhas estudantis ainda não terem sido confeccionadas, a entrada nos ônibus escolares ocorre com a apresentação de um simples canhoto, onde consta apenas o nome do aluno, facilitando que esse seja passado através da janela para que jovens que não estudam na escola utilizem este transporte. Pais relatam que o uso de droga no fundo dos ônibus, janelas quebradas, namoros e agressões ocorrem dentro dos escolares por parte desses jovens, que não são alunos, e há atitudes de motoristas em acionar a polícia, além de deixá-los muito preocupados, atrasam o trajeto e os deixam temerosos quanto à segurança de seus filhos. Mesmo quando esses não entram nos ônibus, muitas pedras são atiradas nos veículos, colocando em risco os alunos que necessitam desse transporte. Com data do dia 14 de junho de 2016, assinou o vereador Silvânio Aguiar Silva. Em discussão, o requerimento do vereador Silvano Aguiar. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Silvano Aguiar. Essa minha solicitação, ela está valendo ali para perto do Polivalente, mas qualquer cidadão novalimense que sair caminhando perto das escolas estaduais, no horário de entrada e saída dos alunos, pode perceber claramente os relatos que nós fizemos ali. Infelizmente, tem uma indisciplina na porta das escolas, na saída desses meninos, né? E quando entram e que vão pegar esses ônibus, que precisam ser coibidos, sabe? A gente precisa de ter um disciplinamento
principalmente no polivalente. Eu estou falando do polivalente porque recebi aqui uma comissão de pessoas que moram ali perto, que estão preocupados com toda essa algazarra que se forma na porta de suas casas. Então, a gente solicita aí, eu sei que a Guarda Municipal é uma guarda, em muitos casos, patrimonial, né, do ponto de vista legal, mas que também trata de olhar o trânsito da cidade. Então, a gente imagina que talvez a Guarda Municipal pudesse ser uma saída interessante, já que a Polícia Militar ela não dá conta, é lógico, evidente, com tantas atribuições que tem, de resolver essa situação. Então, e os pais também, né? Que a gente imagina que eu, na minha época, que eu pegava ônibus e ia para Bela Fama, teve uma vez que meu pai me tirou lá do fundo do ônibus e, sinceramente, graças a Deus, ele quebrou meu óculos na minha cara, na ignorância, mas nunca mais eu fiz aquilo que eu vinha fazendo dentro desse ônibus de Honório Bicalho. Agora, a gente sabe que se um pai encostar a mão no filho, ele corre o risco de ser processado. Então, eu penso que as pessoas, quando vêm nos colocar essas questões, elas têm que lembrar que esses meninos têm pai e têm mãe também, e que eles estão em casa, ou às vezes trabalhando, que precisam ser olhados também. Não é só uma questão da polícia, não é só uma questão da guarda municipal, do professor, que pouco dá conta de tratar dos meninos dentro de casa. Vereador Silvano, muito bem colocado esse requerimento da Vossa Excelência. Eu já até desisti, que eu devo ter, principalmente lá no João Felipe da Rocha, uma meia dúzia de requerimentos. E eu nunca fui atendido. Nunca fui atendido. É um colégio que eu acredito que tenha o maior número de estudantes em nossa cidade. Não só lá, é quase que a obrigação de ter a guarda municipal, principalmente na porta de escola. É droga, é briga. Naquele local lá é um verdadeiro inferno. Então, o senhor está de parabéns. Quem sabe que o senhor consiga, que eu não consegui. Senhor presidente. Os vereadores concordaram com o requerimento, permaneçam como estão, aprovado, 9 votos. Próximo vereador Fausto Nichini. Senhor presidente, que a Secretaria de Trânsito providencie a colocação de uma placa de retorno para Belo Horizonte, nas imediações ali do bairro Cabeceiras, mais precisamente no Largo dos Dois Coqueiros, ali na esquina da rua Maria Andresa Alves. Eu tenho ouvido vários relatos de como ali existe uma clínica do Detran, ali bem no Largo dos Dois Coqueiros, onde as pessoas vêm tirar a sua primeira habilitação, ou então fazer a renovação da sua carteira nacional de habilitação. E tem vindo muitos candidatos lá das 6 pistas, dos condomínios, e eles não têm ali muito costume de frequentarem aquela região. Então, o que está acontecendo? Eles estão apresentando uma tendência a retornarem na contramão da Avenida Presidente Kennedy. E, por várias vezes, já aconteceram alguns acidentes ali. Mas, antes que aconteça acidentes mais graves, acho que seria de grande valia, de grande importância, colocar uma placa simplesmente ali na esquina dessa rua, tá? Fica aqui meu apelo, tá certo? E espero que os moradores de lá sejam atendidos. Muito obrigado. Questão de ordem, senhor presidente. Em discussão, o requerimento do vereador Fausto Nichini. Não pode colocar ainda. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Aprovado, 9 votos. Eu queria, antes do vereador Alessandro Bonifácio, fazer aqui um requerimento e parabenizar o vereador Gilson Marques pelo um fato ocorrido nessa Câmara, muito desagradável. Eu sou combativo, eu sou um lutador, mas nenhum vereador
nesses 6 mandatos viu o Zé Guedes mexer com a vida particular de quem quer que seja. Não só vereador. Eu tenho comigo, eu não dou conta da minha vida, eu não mexo com a vida particular de ninguém. Então, Gilson, agradecer ao senhor, não porque eu estava totalmente ilegal. Mostrar ao senhor os meus documentos antiguíssimos, só que estavam vencidos. E agora eu tenho um novo documento. Estou tranquilo. O senhor me salvou de, vamos dizer assim, de uma fria. A gente, às vezes, fica vereador, né, atuante, fica o tempo todo cuidando de política. E, às vezes, nós esquecemos de nós mesmos. Então, eu agradeço muito, senhor. O senhor sabe de que eu estou falando. É um requerimento agradecendo ao senhor. Continue a discussão. Os vereadores que concordam, permaneçam como estão. Aprovado. 7 votos. Muito obrigado, senhor Gilson, vereador. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador. Pode falar não, André, você pode falar. Questão de Depois ordem, eu vou senhor pôr meu presidente. requerimento verbal, mas pode ir. Quem é, senhor presidente? Quem é, senhor presidente? Não, vou voltar. O senhor vai fazer requerimento? Pode fazer. Eu vou pedir uma questão de ordem. O senhor pediu primeiro. O senhor vai passar para ele? É requerimento. Pode fazer perfeitamente. O meu não é requerimento, não. Eu pensei que tivesse acabado, por isso que poderia. Pode fazer. Senhor presidente, meu requerimento verbal é que essa casa faça uma audiência pública. Tive como presidente da Comissão de Serviços Públicos, tive várias denúncias lá no meu gabinete que o pátio de apreensão está fazendo um pátio de apreensão no Campo do Pires, lá no seu bairro, lá, vereador Gilson, saindo da Chácara do São Augusto e indo para o Campo do Pires. Então, isso é muito sério mesmo. Acho que esse pátio de apreensão tem que ser numa área onde não tem população, não tem casas ao redor, e sai de um lugar e vai para outro. Então, eu queria pedir, Vossa Senhoria, gostar aos plenários, uma audiência pública sobre esse assunto, onde nós podemos aqui convocar o Ministério Público, a juíza, o Executivo, para discutir esse assunto que é muito importante, presidente. Em discussão, requerimento do vereador Alessandro Bonifácio. Em votação, os vereadores que concordam, permaneçam como estão. 7 votos favoráveis. Eu quero justificar o meu voto, senhor presidente. Vou entrar em entendimento com o senhor. A gente, com o jurídico, o senhor pode procurá-los para marcar um dia. Eu quero justificar o meu voto a favor desse requerimento. Com a palavra, o vereador Gilson Marques. Eu também, como Vossa Excelência, tenho sido muito procurado para tentar barrar isso. Fui até o prefeito, ele me deu a palavra dele que isso era uma mentira e que não teria fechado nenhum contrato lá, mas fato que o galpão está se avançando lá, se erguendo a cada dia mais. Ele me disse que ele estava atendendo um pedido de um vereador dessa casa, mas que ele não ia atender. O vereador tinha ido lá diversas vezes com o proprietário do terreno, do negócio, sei lá o nome que se dê a isso. É um negócio tão grande, tem tanta gente envolvida, né? Depois eu fui aprofundando no assunto sobre que tem um ex-secretário, hoje diretor da prefeitura, envolvido também no negócio, com o discurso de que o único lugar que ele tem de arrumar um dinheiro para a campanha dele é lá. Certo? Hoje, eu fui surpreendido por um outro colega vereador me ligando, pedindo para me calar aqui, para mim não falar, não manifestar, porque o cara é gente boa. Gente boa, vai ser gente boa lá no Quinto dos Infernos, lá do outro lado da cidade, na porta da minha casa, não vai pôr aquele mosquiteiro, não. Eu vou brigar aqui até a última gota do meu suor para proibir aquilo lá. E conto com o apoio de Vossa Excelência. Aquele troço tem que ser colocado num lugar não habitado. Resolver? Tem.
mas não onde tem outras famílias. Não é trocar o problema de lugar, não, é resolver o problema. Por que eles não põem? Tem vereador aí que está brigando para colocar aquele tem lá, que tem muito terreno. Por que ele não põe num terreno dele? Certo? Ele chegou até a brigar com o prefeito aí, porque o prefeito não quis alugar o imóvel. Não. Por que não põe lá no terreno dele? Vai pôr lá na porta de casa? E as pessoas que moram lá, porque são gente simples, são gente humilde? Eu não vou me curvar para isso, como eu nunca me curvei nessa casa, não vou me curvar para nada. Hoje fui aí, você vota 15 cadeiras, não voto. Falei desde o princípio que não voto, rasguei uma ficha do PR quando me chamou para lá e colocou a condição, teria que ser votar 15 cadeiras, rasguei a ficha, rasgo de novo, não voto. Certo? Eu não me curvo aqui nessa casa, não fui eleito para me curvar. Certo? Então, não vou me curvar diante desse negócio lá também. Posso até perder, porque com esse prefeito que está aí, ele não escuta ninguém, pode ser até que eu perca a batalha, mas vou lutar até a última gota do meu suor e conto com Vossa Excelência. Muito obrigado. Continua a discussão, em votação. Os vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado, 7 votos. Questão de ordem, vereador André Vieira. Só parabenizar aqui os escoteiros, que hoje se completa 106 anos que o escotismo chegou ao Brasil. E eu vi o vereador Silvano Aguiar falando principalmente do comportamento dos jovens dentro dos ônibus. E se tem uma coisa que eu me orgulho de ter participado, foi justamente de ter sido escoteiro durante a minha juventude, porque o escotismo é um movimento juvenil, apartidário, sem fins lucrativos, educacional e que se move à base do voluntariado. É uma coisa realmente excelente. O escoteiro, ele aprende a ter uma conduta cívica, moral, e tem regras próprias de conduta. Ele é regido por uma lei. Quem é escoteiro conhece a lei escotista, e uma das coisas que eu guardo da época que eu era escoteiro é o primeiro mandamento da lei escoteira, que é: o escoteiro tem uma só palavra e sua honra vale mais do que sua própria vida. Então, eu queria deixar aqui os parabéns a todos os que já foram escoteiro um dia e ao grupo de escoteiros de Nova Lima, da nossa cidade. Era só isso. Questão de ordem, senhor presidente. É um requerimento? Não, é só deixar mesmo um registro. Questão de ordem, vereador Gilson Marques. Só queria deixar um registro aqui, que eu acabei de receber aqui numa mensagem no meu WhatsApp, que o prefeito, o processo que está todo mundo esperando aí, condenação do prefeito, acaba de ser suspenso lá em Brasília. Isso, de certa forma, até me tranquiliza, porque está cheio de gente na rua aí plantando que Gilson não é candidato. Bom, eu não sou juiz, mas até hoje eu sou candidato. E com essa decisão me facilita muito mais, porque o meu processo é atrelado ao dele. Se não teve condenação para ele, quero ver se tem para mim. Muito obrigado. Quarta parte, apresentação de oradores inscritos e inexistentes. Encerramento. Agradecendo a presença de todos e sob a proteção de Deus declaro encerrar os trabalhos. Boa noite.